Bom, a partir de agora a gente vai analisar com seriedade alguns dos assuntos mais tristes de dezembro em Bragança. Bragança hoje. Bom, Basílio, depois desse, digamos, problema do trânsito aí, que é inesperado, mas comprova essa desorganização que está a administração, eu queria te convidar para a gente falar um pouco do resultado da votação da Câmara ontem, porque na minha avaliação, os vereadores de situação que apoiam o prefeito deram um show ontem lá, porque aprovaram tudo e mais um pouco e ainda adiaram o projeto que não tinha voto para aprovar. Você, evidentemente, deve ter acompanhado aí o resultado e, ao que tudo indica, teremos, patrocinado pelo Edmir Chedi, mais impostos ano que vem. Cláudio, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que está nos assistindo também. Mas é triste porque, mais uma vez, o que a gente vê é a Câmara defendendo o interesse aí do grupo político, da administração e deixando em segundo plano a vontade das pessoas, o anseio delas e a realidade das pessoas, o que é mais grave, né? Acho que os dois projetos muito polêmicos precisavam de mais discussão e não poderiam ter sido aprovados ontem. Eu entendo que essa questão do aumento de impostos vai trazer muitos reflexos diretamente no bolso das pessoas, que ano que vem, quando receberem ali o carnezinho do ISS, o boletinho vai vir com um aumento muito considerável, então o Bragantino já vai ter que se preparar para isso, vai impactar de forma muito forte na construção civil, e inclusive com algumas pessoas que eu estou falando da área, muito provavelmente até tirando investimentos de Bragança, porque Bragança tinha isso como uma questão bastante competitiva, esse diferencial de uma alíquota. E agora, com essa alíquota subindo, quase dobrando, a cidade perde um índice competitivo que tinha, que era muito importante. Isso sem falar da questão dos professores, né? A questão da educação, que na sexta-feira a audiência pública foi uma oportunidade dos professores, de fato, demonstrarem como está problemática, como a situação da educação em Bragança está difícil, como a administração está errando com a educação, e pediram que isso fosse melhor estudado, melhor discutido, tinham essa esperança de que os vereadores iriam ouvir os professores, iriam, de fato, rejeitar nesse momento, ou talvez até adiar esse projeto para um outro momento, para permitir uma discussão melhor, enfim, mas também foi um desrespeito total com relação aos profissionais da educação do município, e os vereadores, passando por cima aí, aprovaram também isso. Ô, Basílio, essa questão dos impostos, você tem razão. A população só vai entender o que está acontecendo quando receber o carnê, né? Sim, foi o que aconteceu com o IPTU, taxa de iluminação. A gente até alertou no final do ano passado, quando isso aconteceu, mas a repercussão foi muito pequena, só de quem estava, de fato, acompanhando e por dentro. A hora que isso atinge todo mundo, aí a hora que a pessoa recebe ali para pagar, uma pessoa que, sei lá, pagava 400, 500, a hora que ela vê que o negócio dela subiu para 1.000, aí ela vai entender que o que foi aprovado, né? Tá. Nessa questão da educação, você não acredita que ali tenha alguma coisa boa para tentar reorganizar? Porque eu tive lá na audiência pública e observei o seguinte: as professoras usaram a audiência pública para fazer um desabafo de todos os problemas da educação, não foi do projeto. Sim, as professoras estão assim esgotadas, a flor da pele, não só as professoras, né? Professores, diretores, enfim, ADIs, APAGES, estão todos ali esgotados. E, de fato, a audiência pública foi, acima de tudo, um desabafo. Sim. E a questão não é se esse projeto tem alguma coisa boa ou não, porque de fato tem. Inclusive tem profissionais que estão achando bacana porque vão poder trabalhar mais tempo e ganhar um valor a mais. Aumentar Isso é legal isso. A questão é a forma como está sendo imposta, a falta de diálogo. E a audiência pública deixou muito claro que esses profissionais estão sendo negligenciados pela administração. Você vem alertando já há algum tempo que o IDEB de Bragança não é legal. Queria que você comentasse um pouco desse assunto, porque hoje na rádio do filho dele, da família Chedi, o prefeito disse que a parte educacional de Bragança precisa melhorar muito em termos pedagógicos, porque Bragança está com o IDEB muito baixo, se não me engano é 6,5, né? Por volta de 6 e alguma coisa. Faz um comentário que eu vou pesquisar aqui certinho. Show de bola. Vamos lá. A questão do IDEB. Você vem alertando. Desde o começo, quando foi divulgado, na verdade, nem só essa aqui, as divulgações anteriores já deixam Bragança numa posição muito ruim. E nos últimos
meses, quando saiu esse DEB atualizado referente ao ano anterior, a gente fez a divulgação, porque é vergonhoso. Bragança hoje está numa das últimas posições, e não é da região quando a gente fala aqui Bragança, Atibaia, Tuiuti, não, vai até Igaratá, é uma região macro mesmo, né? E Bragança tem um índice de DEB muito baixo, que é o índice de alfabetismo. Isso reflete em toda a educação da infância, enfim, mas reflete também em todo o restante, né? É a formação educacional dessas crianças, desses jovens, que está em jogo. E, de fato, Bragança tem problemas pedagógicos muito graves que não estão sendo corrigidos, que não estão sendo levados em conta pela administração. O dado aqui, Basílio, IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática, tem o SAEB também, no fluxo escolar, que é a taxa de aprovação. Aprendizado, Bragança tem 6,35, o fluxo 0,96, dá um IDEB de 6,1. É um dos mais baixos aí da região. A gente está na linha de baixa, inclusive, do estado de São Paulo, né? A gente está nas posições mais baixas. E isso é preocupante. Só que, assim, a gente não vê de fato, uma ação para se corrigir isso, para mudar isso. Falta diálogo, falta, de fato, talvez uma equipe mais competente na gestão da secretaria para abordar essa questão pedagógica e a questão técnica também dos funcionários e tentar enquadrar isso para mudar essa realidade. Bom, o prefeito anunciou que ano que vem ele vai zerar as salas multisseriadas. Isso é uma boa notícia, porém, a que preço também, né? Isso já precisava ter sido feito há muito tempo, né? A gente vê que Bragança sofre com isso há muito tempo. E enfim, a forma que ele fez isso, que talvez não seja mais adequada, porque ele está privando um monte de pessoas de poder estudar perto da sua escola, então talvez tivesse que fazer isso de uma forma melhor discutida, né? Mas, assim, é algo que precisa ser feito. O problema é a qual custo? Uma série de escolas importantes, de referência, principalmente na zona rural, que já tem um acesso mais difícil, vão ser fechadas. Pois nessa situação, se você fosse o administrador, Basílio, de que forma você acredita que seria possível encaminhar uma solução para que a gente, ano a ano, pudesse crescer, ter uma nota melhor no IDEB, falando especificamente de educação? Cláudio, na verdade, primeiro que eu acho que a educação tem que ter no comando ali, pessoas técnicas e com gabarito para isso. Eu lembro quando a gente foi vereador que se aumentou o salário dos secretários com discurso de vai ser um salário mais alto para a gente atrair pessoas com bom currículo, para as pessoas se interessarem para vir. Verdade. Aumentaram o salário, o secretário aí ganha quase 20 conto por mês, só que essa questão da parte técnica ficou a Deus dará, continua sendo cargo político de quem é conhecido do prefeito, de quem o prefeito usa ali como apoio político e não uma gestão técnica. Eu acho que o maior problema é esse. A gente sempre defendeu a administração, principalmente nessas pastas que lidam direto com as pessoas, saúde, educação, tem que ter pessoas técnicas. E a gente precisa de uma revisão pedagógica de todo o sistema de Bragança, desde o infantil, da parte de alfabetização. A gente vê aí que tem uma diferença, inclusive, muito grande entre o que é orientado a ser passado em sala de aula pelos professores e o que é cobrado depois em avaliações. Então, Bragança, de fato, está com um descompasso grande na educação. Pois e você sabe que a educação o maior orçamento a educação em Bragança, não é? Ultrapassa a saúde, inclusive. Sim, Salvo engano, 345 milhões, eu vou pegar o número certinho. E também, evidentemente, é o maior número de funcionários. E nós temos 74 escolas, tem mais 3 creches sendo construídas e, de uma certa forma, realmente precisa dar uma reorganizada. E o prefeito tem reclamado publicamente que teve 27 mil faltas no ano passado. Ele disse que pretende modificar isso, agora até a questão dos atestados médicos e tudo mais. E a gente sabe que esse tipo de cobrança
acaba tendo um atrito com a categoria, isso é natural. Mas algo precisa ser feito, a gente espera que o governo acerte, porque por enquanto não tem acertado muito. Não, a gente torce para que de fato a administração comece a pensar, inclusive até depois a gente precisa falar mais sobre esse assunto, mas para o ano que vem ele vai ter que dar uma reorganizada aí na questão de cargos, de estrutura administrativa, por conta de uma decisão judicial, inclusive, e quem sabe é o momento de ele aproveitar estudos que inclusive a prefeitura já pagou para serem feitos a respeito da estrutura administrativa e ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. Verdade. Ô Basílio, a gente teve aí essa votação da Câmara. Sobre a votação de ontem, você tem mais algum detalhe? Tá... Não, infelizmente a gente vê com muita tristeza, e é o que eu falei, com relação principalmente a questão do Código Tributário, os impactos disso vão ser sentidos no ano que vem. Muito impacto, inclusive, Cláudio, que eu acho que nem a Prefeitura dimensionou. Então eu acho que a hora que ela for lançar isso e ver o que ela vai causar na vida do trabalhador pequeno ali, enfim, de negócios pequenos que eventualmente tenham um espaço maior, que tenham uma área maior de atuação, isso vai ter um reflexo muito grande. Sobre a desistência da Prefeitura de fazer decoração e iluminação do Natal esse ano, você tem o que a dizer? Eu acho que a Prefeitura não tinha outro caminho, né? Deixaram para uma licitação em cima da hora, já nas vésperas do Natal, a licitação não correu como eles esperavam, né? Então, houve questionamento, então eles não iam conseguir entregar isso. Aí tiveram que desistir, estão usando outros meios, né? Hoje tem essa parada de Natal que fizeram aí meio na correria, divulgaram pelo menos na correria, que está causando um caos aí, que parece que é financiada pela Lei Rouanet. Então, vão usar isso. Não sei, disseram que o empresário, a iniciativa privada ia bancar a árvore de Natal do Lago. Enfim, a gente precisa ter clareza disso até para entender como é que essas coisas estão acontecendo, né? Eu gostaria Mas triste. Eu gostaria muito que eles estivessem realizando uma grande festa, depois a gente pediria explicação como que eles pagaram isso. Mas nem isso, nem isso eles estão fazendo, porque você viu o tamanho da árvore que puseram lá na rotatória do Habib's? Sim, até mandaram uma foto para mim dela iluminada, uma iluminação meio... Se comparar ela com o que está lá na Pincol, o Destro ali... Lá tá melhor. Não, a decoração da Destro tá dando de 10-0. É o que está salvando um pouco a gente. Bom, você tem alguma coisa que você viu que aconteceu nesse primeiro ano do governo do Edmir e da Gi que pode ser tida como positivo, ou você não enxergou nada positivo nesse primeiro ano? Cláudio, duas coisas que eu acho que são bem positivas e que acabam não sendo, na verdade, mérito deles, mas estão acontecendo agora e isso é legal. A questão da evolução de Bragança dentro do ranking do DAD, isso acho que foi bem importante, mas é um trabalho que é feito já das gestões anteriores, inclusive, né, da Vanessa e tudo mais, então são gestões que fizeram e que hoje resultaram nisso, e eles vão poder, de fato, com essa colocação melhor, fazer um trabalho melhor nesse sentido de turismo. E essa questão também da linguiça, que eles divulgaram agora, que também é algo que já estava sendo trabalhado há bastante tempo e que saiu, que é a questão do selo, né? Bragança agora, a linguiça produzida em Bragança vai poder ser comercializada a nível nacional. Isso é muito legal, Bragança é a terra da linguiça, isso tem que ser melhor explorado e esse selo vai trazer muita coisa boa para a cidade. Eu acredito que isso desenvolve, fomenta o mercado e possibilita que Bragança chegue de fato em vários lugares, né? Que a linguiça, que é um patrimônio da cidade, que é uma referência nacional, de fato possa agora gerar economia para a cidade num nível ainda mais de escala maior. Essa informação é que a linguiça obteve a equivalência do SIM, que é o Serviço Local, ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o SISB, POA. Então, assim, com isso, é possível, após a adequação da legislação municipal, o fortalecimento dessa estrutura de fiscalização e aí, como você explicou, a linguiça de Bragança ela poderá ser comercializada em todo o Brasil. Eu acho que isso foi uma conquista muito boa da cidade. É algo que já estava sendo trabalhado, enfim. O atual secretário lá é Leandro, o secretário de Agronegócios. O Léo. O Léo, ele deu sequência nisso daí, conseguiu finalizar esse projeto e isso é muito bacana. A cidade ganha muito com isso. Que bom. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, porque quarta-feira que vem é 24, você não vai estar aqui. Depois a outra quarta é 31, você não vai estar aqui. Nem eu também. Então vamos deixar uma mensagem, porque você só vai voltar aqui no seu quadro
ano que vem. Exato. Se surgir alguma coisa que a gente tenha que solicitar a sua análise, a gente liga. Estamos à disposição. Mas é isso, eu agradeço primeiro a você, toda a equipe da rádio, a dona Maria de Lima, o César de Lima, pelo espaço que dão aí para a gente poder falar. A rádio, ela de fato é um espaço democrático, abre para todas as vertentes, para todas as pessoas. Isso é muito bacana, é algo que só essa rádio faz, dá voz para todas as vertentes, independente de atuação política. Isso é muito legal. Então, agradeço esse espaço que foi dado nesse ano e deixo aqui meu Feliz Natal, meus desejos de um próspero ano novo, de que 2026 seja um ano aí de muitas conquistas para todo, e também reassumindo meu compromisso com Bragança, com as pessoas de Bragança. Podem sempre contar com a gente, independente de cargo de qualquer coisa, e também independente de situação ou posição. Eu acho que a gente gosta muito dessa cidade, quer ver o melhor para ela, então, para o que for bom, contem com a gente, nosso apoio, mas para o que for ruim, para o que não é legal, também esperem nossas críticas, nossas advertências, porque eu acho que é o nosso papel como cidadão buscar estar sempre presente. Você vê como o Basílio ele é sortudo, acho que poderia jogar na Mega Sena, porque, digamos assim, o quadro dele é marcado para as quartas, né? Aí vem, a próxima quarta é 24, véspera de Natal. A outra é 31, é Ano Novo. E a outra quarta já é dia... Ah, não. Aí tem o dia 31, eu pensei que primeiro era quarta, mas é quinta. E aí agora, então, só dia 7 de janeiro, se você não viajar, né? Dia 7. Não, vou estar por aqui. Vai estar por aqui? Vou estar por aqui. Então tá bom. Valeu, Valeu, Basílio. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Um abraço.